Bem-vindo à terceira temporada do Pod Câmara, o podcast da Câmara de Taubaté. Nessa temporada, vamos conversar sobre o orçamento municipal. Afinal, como será gasto nosso dinheiro em 2023? A gente precisa explicar para você o que é o orçamento público e como ele vai ser usado. Essa temporada terá 7 episódios para a gente conversar. No primeiro, falamos sobre o valor global estimado para 2023. Agora vamos entrar na pasta que consome os maiores recursos do orçamento. A Secretaria Municipal de Educação é uma estrutura enorme formada por escolas, creches, profissionais administrativos e, é claro, pelos professores. Para tudo isso, no ano que vem, estão reservados 545 milhões de reais e parte desse investimento vem de fundos públicos, como o Fundeb, por exemplo. Pod Câmara, o podcast da Câmara de Taubaté. Nós conversamos com o vereador Douglas Carboni sobre o tema. Vereador, foram reservados para o ano que vem pelo menos 3 milhões de reais para a construção de uma creche na Vila Rica, outros 3 milhões de reais para a construção do SEDES 2 e 8 milhões de reais para a construção de uma escola bilíngue. Esses investimentos vão zerar a fila de espera por vagas em creches e, além disso, permitir que o número máximo de alunos por sala seja alcançado? Olhando o orçamento, a gente viu que a Prefeitura disponibilizou 3 milhões de reais para a construção de uma creche lá na Vila Rica e também mais 3 milhões para a construção do novo SEDES 2, né? E além disso, 8 milhões de reais para uma escola bilíngue. A gente vem lutando para que a gente possa diminuir o número da fila de espera da questão das vagas aqui em Taubaté. Eu acho que a gente vai avançar bastante. Eu acredito que não vai zerar essa lista de espera nas creches aqui da cidade de Taubaté. A gente vem buscando junto à Prefeitura, em reuniões com a Secretaria de Educação, para que a gente possa aumentar, inclusive, o número de salas já existentes, em creches já existentes no município de Taubaté. Então, além da construção dessas 2 unidades de educação infantil, e a gente está pedindo também que a Prefeitura possa ampliar o número de salas de aula aqui na cidade de Taubaté, nas unidades de educação infantil. Então a gente também, além da construção dessas unidades, a gente está pedindo a ampliação das unidades que já existem em Taubaté. Esse assunto é muito importante porque há uma demanda de 1.600 crianças que estão aguardando nas creches aqui em Taubaté. Eu acho que é bom a gente passar isso para vocês. E eu acho que a gente tem como aí, sendo professor, cobrando sempre o governo municipal para que a gente possa melhorar cada vez mais a qualidade de ensino e aumentar o número de vagas disponíveis aqui em Taubaté. Tem dinheiro suficiente para garantir a jornada de 1/3 dos professores? Dá para ficar seguro que haverá a contratação de profissionais suficientes para salas de aula no ano que vem? Nós estamos já discutindo no orçamento público a importância da gente se aprovar projetos que aumente a arrecadação do município, no caso aqui a planta genérica que foi apontado pelo Tribunal de Contas nos últimos 5 anos em Taubaté que não foi aprovado. Então o próprio Tribunal de Contas vem apontando essa questão da planta genérica no município e a gente precisa discutir isso de forma ampla, tranquila, para que a gente possa não só garantir o recurso para a questão da aprovação da lei de 1/3 no município, mas também a reposição da inflação dos professores e de todos os funcionários públicos aqui da cidade de Taubaté. Inclusive, eu fiz um requerimento nesse sentido, para que no orçamento público possa garantir a reposição da inflação dos funcionários da Prefeitura de Taubaté e também da Universidade de Taubaté. Então, a gente tem cobrado que o governo se organize financeiramente no orçamento público para que possa garantir essa reposição da inflação para todos os funcionários aqui da Prefeitura de Taubaté e também da Universidade de Taubaté. Então, são 2 assuntos extremamente importantes, que é a questão da lei de 1/3, onde os professores, a Prefeitura de Taubaté vai ter que se adequar a esta lei que foi aprovada aqui na Câmara Municipal. Lembrando que a gente vem cobrando esses últimos anos, como vereador, a importância dessa lei para garantir uma qualidade de aula e também apoiando os professores nessa questão, que é uma lei federal a ser cumprida no município de Taubaté. E agora também a importância da gente falar da reposição da inflação e garantir um salário dos professores. E com isso, dessa lei de 1/3, quero só garantir aos professores que a gente tem acompanhado para a abertura, inclusive, de mais novas salas para serem disponibilizadas para atribuição de aula. Então, a gente está acompanhando também a questão da atribuição de aula aqui no município de Taubaté. Estamos mandando alguns documentos para pedir alguns esclarecimentos para acompanhar
já essa questão da lei de 1/3, que vai ser implementada em janeiro do ano que vem, de 2023, na cidade de Taubaté. Então essas são as nossas considerações importantes, 2 temas importantes que nós tratamos aqui nesse podcast, e eu garanto que nós estamos de olho para poder garantir os direitos da nossa população. Outra vereadora que é ligada ao tema de educação é a Thalita Cadeirante, do PSB. Vereadora, tem R$1 milhão separados para ser gasto com publicidade institucional na Secretaria de Educação. Que tipo de publicidade é feita com esse dinheiro? O valor de R$1 milhão reservado para as publicidades institucionais previsto anualmente já há alguns anos. E geralmente essa publicidade é para dar visibilidade para as inscrições, matrículas em cursos, né? Cursos novos como a Escola do Trabalho, vagas em creches, novas creches sendo construídas. Eu acredito que a grande problemática desse valor, né, como outros recursos que são empregados pelas secretarias de educação e outras secretarias também, é que a nossa lei orçamentária anual, a LOA, e a audiência da LOA também, não deixa claro onde e como vai ser empregado esse recurso. Então, a gente não tem esse recurso descrito, detalhado de quanto que está indo, para onde e como que ele está sendo empregado. Ainda sobre a questão da publicidade institucional, nesse ano de 2022, estava previsto R$1 milhão, né, para ser gasto com essa publicidade. Nós estamos entrando em novembro e nós usamos 628 mil apenas, né, com uma agência chamada RP Propaganda, mas a gente não sabe também exatamente qual serviço ela prestou. E aí, como fiscalizadora, a gente requer essas informações, né, por meio da nossa ferramenta institucional, que é o requerimento, mas infelizmente a prefeitura vem dando respostas evasivas para a gente. Então, mesmo por meio dessa ferramenta institucional do vereador, da vereadora, a gente também não consegue ter um detalhamento, porque a prefeitura e as secretarias respondem de forma muito evasivas. Não seria a melhor forma também de ter acesso a essas informações, porque os cidadãos, as cidadãs, elas precisariam ter esse acesso, né, com facilidade no portal de transparência. Então, na lei orçamentária anual e nas audiências públicas, deveriam ficar claro como esses recursos estão sendo gastos. Infelizmente, não é o que vem acontecendo nessa gestão. R$3 milhões previstos para a construção do SEDES 2. Uma realidade também conseguimos. A criação do SEDES 2, lá na DPM, beneficiando lá o Novo Horizonte, Secap, aeroporto, toda aquela região. Uma realidade, vai acontecer, já aconteceu, estamos começando. É um dinheiro suficiente para construir e equipar a nova escola lá no Bonfim? 3 milhões não é o suficiente. Os 3 milhões, ele dá início à construção. A prefeitura, inclusive, já informou que vai buscar parcerias tanto com o governo do estado quanto com o governo federal para conseguir finalizar a construção do SEDES 2, né? No primeiro SEDES, por exemplo, custou 24 milhões, isso lá em 2011. Então, um novo SEDES, eu posso afirmar com certeza que ele não fica abaixo de 10 milhões. A nossa preocupação é qual vai ser a prioridade da prefeitura com esses 3 milhões de recursos, né? A nossa opinião é que esse gasto, grande parte do dinheiro, né, já foi gasto grande parte do dinheiro com o terreno, sem ter a garantia do repasse desse recurso para as obras, né? O que é muito questionável na nossa opinião, porque talvez a prioridade não fosse investir no terreno sem saber como e quando as obras vão iniciar, mas buscar outras soluções para atender as demandas reprimidas em relação à educação no nosso município, principalmente a primeira infância, né? Primeiríssima infância, que é ali do 0 aos 3 anos. O filósofo grego Aristóteles afirmou, abre aspas, a educação tem raízes amargas,
mas os seus frutos são doces. Fecha aspas. É pelo esforço de toda essa equipe, que conta com todos esses recursos, que será possível regar e adubar as raízes, para que crianças e adolescentes possam alcançar a sabedoria e o conhecimento e construir o futuro. Conta pra gente o que você espera para a educação municipal no ano que vem. Estamos nas principais redes sociais. Pesquise por Câmara Taubaté. Este episódio foi produzido e apresentado por mim, Lincoln Santiago, e pela repórter Fernanda Maria, da Diretoria de Comunicação da Câmara de Taubaté, e publicado no Spotify, Castbox e YouTube. A terceira temporada do Pod Câmara vai de 24 de outubro a 5 de dezembro. Pode seguir a gente, mandar joinha e compartilhar. Assim, você nos incentiva a produzir mais conteúdo como este. Até o próximo episódio. Pod Câmara, o podcast da Câmara de Taubaté.